aspergido sobre a tampa da arca, onde no meio dos querubins você tinha o propiciatório. Então o sangue ali aspergido cobria o pecado. Propiciatório, o lugar onde aplicado o sangue tornava Deus propício. Deus olhava e viu o sangue do animal em substituição ao sangue do pecador. Ok? Jesus derrama seu próprio sangue pela humanidade. A expiação ilimitada, que está disponível para todo aquele que crê. Por isso que nós podemos pregar o evangelho a todo mundo, porque está disponível para todo aquele que crê. Então você tem esta realidade que é cumprida em Cristo Jesus, que é inclusive o próximo tópico. Ele vai abordar. Então, 7. As próprias afirmações de Jesus, que Jesus fez de si mesmo apontam para a sua impecabilidade. Então a questão da impecabilidade de Cristo é você olhar para essas características. Jesus, ele tem uma concepção especial, tá certo? Então ele nasce como um ser humano perfeito, sem pecado. E ele tem essas características de suas duas naturezas, principalmente a natureza divina, que interagindo dentro desta pessoa, agrega essas características importantes, essas características que lhe dão, né, esta peculiaridade. Ele não nasceu em pecado e não pecou ao longo de toda a vida e morreu sem ter pecado, ok? Então a expiação que a gente começou já a abordar, ele vai trazer alguns versículos importantes aqui, ó. No dia seguinte João viu, deixa eu ver aqui também um slide que eu vou postar para vocês falando acerca disso, ok? Eu vou postar um slide também exemplificativo em relação a essa característica do Senhor Jesus Cristo, tá? Veja só. No dia seguinte, estou na página 64, viu? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você tem aqui toda a construção dessa característica expiatória, tá certo? O ato em que Cristo vai expiar o pecado da humanidade, vai garantir para toda a humanidade a possibilidade de expiação, a possibilidade de perdão pleno dos seus pecados, desde que o receba como seu Salvador. Tem expiação suficiente para todo mundo, para toda a humanidade. Eu quero ler outro texto que é na página 65. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53:11, vislumbrando essas características de Cristo. Deus agradou moê-lo, ou seja, Deus entrega o seu Filho visando, né, com o viés de ser nele salvação para toda a humanidade, tá certo? Que obter nele possibilidade de salvação para todos aqueles que crerem, ok? Então você tem essa situação na qual Deus, no seu plano perfeito, ele permite a entrega de seu Filho, e seu Filho vai à cruz obedecendo à vontade soberana do Pai, obedecendo à vontade soberana, se submetendo ao Pai, como um meio salvífico para toda a humanidade, tá certo? É aquilo que Abraão diz para Isaac quando estava indo sacrificá-lo: Deus proverá para si o cordeiro, que de fato proveu. Então Deus, num ato profético, leva Abraão ao Moriá, e Abraão no Moriá planeja o sacrifício de Isaac, atendendo ao pedido de Deus: entrega teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, ok? Abraão destina-se até o Moriá, confiando plenamente em Deus, que Deus iria realizar um ato sobrenatural. Tanto que ele diz para os moços que acompanharam eles com a carga: fica aqui porque nós vamos subir e descer novamente, sacrificar a Deus e descer. Então Abraão estava tranquilo em relação à possibilidade, ao poder, tá certo, de Deus para restituí-lo com relação a Isaac. Abraão parte para cumprir a vontade de Deus. Ele leva o cutelo e o fogo, e Isaac leva sobre as suas costas a lenha. Isaac pergunta para o seu pai: veja o cutelo e o fogo e a lenha, onde está o cordeiro? Abraão responde para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Chegando lá, o altar é preparado, Isaac é colocado sobre o altar e Abraão levanta o cutelo para o sacrificar. Em seu coração já estava sacrificado,
Mas quando ele levanta a mão, a voz brada do céu: não faças tal, porque eu sei que você obedece a Deus. E aí ele olha para o lado e ele vê um cordeiro preso pelos chifres. Então Isaac sai do altar e o cordeiro é colocado. Assim como no caso de Cristo, nós saímos da condenação e Cristo é colocado lá. Então Deus proveu para si o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, que vai até o sacrifício e entrega a sua vida na cruz do Calvário, rende o seu próprio espírito por nós, tá certo? Então você tem aí Cristo se entregando por nós como meio de substituição. Ele se entrega como substituição a pena, né, a condenação caindo sobre ele, e ele atribui a nós, imputa a nós a sua graça, né? Por meio da sua graça nós somos salvos. Veja só, outro texto que tem aqui na página 65 também: o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53:11 ainda, né? Então você tem o trabalho magnífico realizado por Jesus na cruz do Calvário, por meio do qual ele olhará para o resultado dele e verá todos aqueles que são salvos no seu nome. Como diz lá em Filipenses, né? Que ele tem um nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus, que é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Então o nome de Jesus, pelo nome de Jesus nós somos salvos, porque o nome de Jesus é o nome daquele que se entregou por nós, daquele que se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ok? Então temos aí a obra expiatória de Cristo, o sangue derramado, o sangue que apaga o pecado, tá certo? O sangue que é entregue em prol daqueles que são pecadores. Então você tem a obra realizada por Jesus em substituição a nós, em purificação dos nossos pecados e para nos religar com Deus, nos fazendo agora filhos e filhas de Deus. Uma vez que em Cristo nós somos feitos nova criatura. A morte vicária, tá certo? Que é o que estamos tratando também, ele apresenta para nós aqui, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4. A morte vicária e a expiação são entrelaçadas. Quando falamos da morte vicária, estamos falando de Cristo assumindo o nosso lugar, carregando uma cruz que era somente nossa e pagando alto preço para nos salvar, dando sua vida em nosso lugar. Então Jesus é interessante porque ele entrega a sua vida por nós e morre por pecadores, tá certo? Em benefício de pecadores que sequer sabem que são pecadores. Então essa é a característica da expiação ilimitada. A sua salvação está valendo hoje para pessoas que nem sequer sabem que precisam de salvação. Então, quando nós somos chamados para anunciar o Evangelho, veja, somos chamados para anunciar as boas novas. Quais são as boas novas? Salvação da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, nós não somos chamados para convencer nem para debater, mas para anunciar. Quando nós saímos pelo mundo para anunciar as boas novas, o Evangelho, Evangelion, boas novas, estamos falando ao mundo e muitas das vezes abordando pessoas que necessitamos primeiro conscientizá-la de que ela é uma pecadora diante de Deus. Os seus atos de pecado são abomináveis diante de Deus e a condenação está perto. Todo mundo que não se arrepender de seus pecados e não se converter, tá certo? Aceitando Jesus como seu Salvador, está debaixo de condenação. Então a pessoa primeiro tem que ser alertada quanto à condenação, ok? Que será entregue diante do trono branco. Todos serão trazidos a juízo e aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador não serão livrados do juízo. Terão que comparecer nele. Aquele que aceitou Jesus como Salvador tem os seus pecados perdoados, a chamada remissão. Então nós fomos redimidos. Jesus entregou sua vida por nós, o sangue dele nos purifica de todo pecado e nós fomos resgatados da condenação. Nós fomos tirados da fila dos condenados e trazidos agora para a família de Deus, devido ao ato realizado por Cristo Jesus. Somos pecadores redimidos. Nós somos tão pecadores como qualquer pecador. As pessoas às vezes têm dificuldade em entender isso.
pensam que quando a pessoa aceita Jesus, ele se torna de outra categoria, que ele é melhor do que os outros. Negativo. Nós somos pecadores como qualquer pecador. A diferença é, nós somos pecadores redimidos. Nós reconhecemos-nos como pecadores e nós nos submetemos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E assim nós somos beneficiados pelo sangue de Jesus que purifica do nosso pecado, e nós somos redimidos de uma natureza pecaminosa e trazidas agora para o reino de Deus. Temos agora uma nova natureza em Cristo, por causa do Espírito Santo que está em nós. Conforme Paulo diz, andamos conforme a lei do Espírito e não conforme a vontade da carne. Então agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Mas tudo isso, mérito de Cristo e não nosso, tá? Se nós nos abandonarmos aos nossos próprios desejos, rapidinho a gente volta para a vida de pecado. Como diz também, acho que na carta de Pedro, que seríamos como a porca lavada que volta ao espojadouro de lama, como o cão que come o próprio vômito, tá certo? Então a pessoa que sai do âmbito da graça de Cristo, que não está mais se submetendo a Cristo como seu Senhor, não aceita mais o senhorio de Cristo sobre a sua vida, em poucos segundos ele volta para a vida de pecado. Porque tudo aquilo que ele tem hoje como salvação, como nova vida em Cristo, como nova natureza, é por causa de Cristo, não por causa dele. Tá certo? Então é uma condição que nós precisamos ter sempre essa noção, que nós nos apresentamos como escravos de Cristo para a salvação. Ele nos recebe como filhos, ele nos trata como filhos, mas nós nos apresentamos como escravos, obedecendo a ele como Kyrios, como Senhor. Senhor de fato, Senhor de verdade, que tem autoridade sobre a nossa vida, sobre o nosso ir e vir, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre o nosso agir, sobre tudo, senhorio pleno sobre nós, para que nós possamos andar numa nova vida em Cristo Jesus. Então essas são as características daquele que participa desta obra. A expiação de Cristo, tá certo? A remissão, tá certo? Cristo apresenta-se como o Redentor. O Redentor é aquele que paga o resgate para que aquele que estava aprisionado seja liberto e seja reintegrado ao seu povo. Então, Jesus Cristo paga a dívida que nós tínhamos junto a Deus, e aí nós somos tirados do mundo da prisão, da cadeia do pecado e resgatados para a família de Deus. Então o sacrifício vicário é a entrega de Jesus em nosso lugar, em nosso favor. Outro texto, página 66. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Paulo percebeu isso, de que o sacrifício de Cristo foi realizado por pessoas ainda pecadoras, que sequer conhecem esses benefícios e que são anunciados a ela por aqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas, conscientizando-as de seu pecado. E uma vez conscientizadas, o Espírito Santo de Deus é que trabalha essa conscientização, convencendo o homem. Aí é convencimento. Nós apenas proclamamos, nós apenas anunciamos o Espírito que convence. Convence o homem do pecado. Então o Espírito de Deus fala diretamente no coração humano sobre a sua característica como pecador, do pecado, da justiça em Cristo e do juízo posterior que virá, o juízo de Deus, o pecado, a justiça e o juízo. Então o homem é convencido pelo Espírito Santo de que ele é um pecador, de que Jesus Cristo é a justiça de Deus para ele, que ele é justo e imputa essa justiça a ele, pode atribuir essa justiça a ele, tá certo? Justificando-o diante de Deus, ok? Mesmo ele sendo pecador, Jesus Cristo se apresenta por ele, por isso que é vicário, substitutivo, justificando para que ele não seja réu de juízo, ele não compareça diante do juízo. O juízo caiu sobre Cristo Jesus. Então você tem esses textos aí que são fundamentais para o entendimento dessa característica de Cristo. Na página 67, perto aqui do final da página, diz: a morte de Cristo é o último estágio de sua humilhação, que teve início quando o Verbo se fez carne.
e achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses 2:8. Esse é o texto onde fundamenta a doutrina da kenosis. A doutrina da kenosis é a doutrina do esvaziamento. Então, quando o Espírito Santo, sobrenaturalmente, ele gera, tá certo? Jesus no ventre de Maria, o humano, esse humano recebe, tá certo? Recebe nele, de modo que estejam unidos, a natureza teantrópica, como eu falei, o humano e o divino. O humano sem pecado, gerado pelo Espírito Santo, e o divino, o verbo divino, tá certo? Como João diz no Evangelho, o verbo divino, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo divino para encarnado. Ele desce, tá certo? Ele encarna, ele une-se e constitui, junto com a natureza humana, um só ser, uma só pessoa, ok? Uma só pessoa com duas naturezas, humana e divina. Isso é união hipostática. Então, a união hipostática é o humano e o divino estão unidos numa só pessoa, ok? Então, você tem aí essa característica peculiar de Cristo Jesus, e essa descida do verbo da sua glória para cá já é um ato de humilhação. Ele está saindo da sua glória. Ele não está deixando a sua deidade, mas está deixando a sua glória. E está vindo até nós se humanizar, tá? Então ele se humaniza, né? Ele vem até nós. Aí ele continua na argumentação, na página 68. A encarnação significou para o Filho de Deus uma imensa humilhação. Para encarnar-se, ele deixou a sua posição de honra e glória, que era sua desde antes da criação, e assumiu uma condição humilde entre os homens, tá? Então você tem aí esvaziamento da glória, mas não da deidade, né? Como eu já falei. Feito homem, passou a ser dependente em tudo da terceira pessoa da Trindade, foi gerado pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, conduzido à tentação pelo Espírito Santo também, e levado à cruz pelo Espírito, ressuscitado pelo Espírito e fortalecido pelo Espírito para realizar as obras. Sujeitou-se às leis físicas humanas, teve que nascer, crescer, aprender e viver como um ser humano, qualquer humano, né? Foi circuncidado ao 8º dia, levado ao templo para o ritual de purificação, frequentou a sinagoga, participou das festas religiosas, cumpriu toda a lei. Na condição humana, ele deixou de desfrutar dos poderes divinos para a sua própria vida. Isto é evidente pelo menos em 2 ocasiões. Na tentação, quando ele se recusou a transformar a pedra em pão, e na crucificação, ao deixar de rogar ao Pai que lhe enviasse legiões de anjos para livrá-lo. Ele voluntariamente assumiu a condição humana para sofrer com os homens nesse período de humilhação. O último estágio desse caminho de humilhação de Cristo foi a sua morte e sepultamento. Ele é o Criador, Salvador e Senhor, que é a vida e ressuscita dos mortos. Ficou sujeito à morte como um ser humano qualquer. Então, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, encarnando, vivendo como ser humano, se entregando à morte na cruz, tá? E tendo sido morto ao sepultamento. Agora, a terra não pôde suportar o seu corpo, né? Como diz no Salmo, né? Que não deixará que o seu ungido veja corrupção. Então Jesus não entrou em putrefação. Jesus Cristo, tendo morrido, tendo sido colocado naquele sepulcro esculpido na rocha, ali ocorrerá a ressurreição. Então Jesus é ressuscitado, posteriormente será assunto aos céus, tá? Mas você vê que quando Jesus está nos céus, João vê o Cordeiro como havendo sido morto, vê o seu trono, vê a sua coroação, e principalmente vê que Jesus é o único digno. Você já parou para pensar nisso, na afirmação desse texto de Apocalipse? Jesus é o único digno de abrir o livro selado com 7 selos. Jesus é o único digno. Eu estou falando do ambiente celestial, ok? Então João vê quando o anjo clama, certo, acerca do livro que está fechado, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora, e procura alguém digno. Estamos falando do ambiente celestial, em que há ali o Pai,
em que há o Espírito, em que há legiões de anjos, de querubins, de arcanjos, mas principalmente ali está o Pai, ali está o Espírito Santo. E o anjo procura, tá certo? E ali não é achado alguém digno. E aí João vê, né, o ancião diz para João não chorar, e ele olha e vê um cordeiro como havendo sido morto. E ele toma das mãos o livro e abre o primeiro selo. Jesus é o único digno de abrir o livro selado com 7 selos, o livro onde desencadeará todo o processo de juízo sobre toda a terra e sobre toda a humanidade, ok? Por que Jesus é o único digno? Porque ele veio, encarnou, viveu, morreu e ressuscitou por nós, para a nossa salvação. Então não é que o Pai não seja competente, não é que o Espírito não seja competente, é que Jesus foi aquele que veio, até nós, tá certo? Então compete a Ele esta honra, compete a Ele esta glória, tá certo? Perceba que João vê ele como havendo sido morto, ou seja, vê as suas marcas, né? Então a natureza divina e humana de Cristo continua valendo. E a sua natureza humana agora na ressurreição foi transformada. Então Jesus é a primícia dentre os que dormem, ou seja, Jesus participa na ressurreição dessa natureza que será glorificada, ok? Quando ele assunto aos céus, ele agora tem um corpo glorioso. É um corpo que mesmo podendo consumir algum alimento, como ele pede aos discípulos quando se apresenta, pede pão, pede peixe, e ele pode consumi-los diante deles, mas é um corpo que não está sujeito nem à matéria, tá certo? Nem ao tempo, nem ao espaço. Ele não precisa daquele alimento, ele apenas pode consumi-lo, mas ele não precisa daquele alimento. Ele não está limitado, tá certo? Às barreiras naturais. Ele se apresenta no meio dos discípulos sem ninguém ter lhe aberto uma porta. Ele combina com os discípulos para se apresentar em Jerusalém e ele apresenta-se lá, ok? Então ele tem esse corpo que é uma nova natureza, é um corpo ressurreto, é um corpo glorioso e é o modelo, tá certo? É o paradigma daquilo que seremos após também ressuscitarmos, conforme a promessa de Cristo Jesus. Então Cristo é esse modelo do que nós viremos a ser no ato em que seremos glorificados. A ressurreição corpórea, disso que ele está falando aqui agora. O cristianismo não tem nenhuma tumba para visitar, nenhuma cinza para adorar, nenhum morto para adorar. Cristo está vivo e viverá para sempre. Outro fundamento da teologia saudável é a ressurreição corpórea e visível de Cristo Jesus. A ressurreição corpórea e visível de Cristo Jesus. Esse texto resume tudo, que é exatamente aquele texto que enquadra o tema da ressurreição dentro do seu nível de importância. Veja, Paulo argumentando com a igreja de Corinto, principalmente com relação a alguns que estavam se desviando da ortodoxia. Veja só, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Olha que coisa extraordinária, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, é tudo em vão, é tudo inútil. Se Cristo não ressuscitou, se nós perdermos essa conexão da importância, do valor que é a ressurreição de Cristo Jesus, ok? Se nós não entendermos o valor, a importância que tem o tema da ressurreição, é vã a nossa fé, ou seja, é tudo inútil, é tudo em vão. Se Cristo não ressuscitou, tudo que estamos fazendo é inútil. Então Paulo diz, é fundamental o entendimento desse tema, de que Cristo ressuscitou, ok? E que foi assunto aos céus e que está numa condição gloriosa e que está junto com a sua igreja, em espírito. Então ele continua presente conosco até a consumação dos séculos, ele não está ausente. O Espírito Santo diretamente está nos dirigindo e a presença de Cristo está conosco até a consumação dos séculos. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dentre os que dormem. Ou seja, dentre todos os que
partem, né, para o mundo espiritual e que descansam em Deus, os que dormem, como é dito aqui, Cristo é a primícia. A primícia, os primeiros frutos da terra que eram apresentados pelo sacerdote diante de Deus, para abençoar toda a colheita que viria. Essa linguagem é empregada nessa situação. Cristo é a primícia dentre os que dormem. Cristo foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, ok? Muitos ressuscitaram ao longo da Sagrada Escritura e morreram de novo. Mesmo tendo sido um milagre extraordinário eles ressuscitarem, eles morreram de novo. Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. Ele está vivo, tá certo? Ele está entre nós, está num corpo glorioso, está sentado à destra de Deus. Então essa é a condição de Cristo Jesus. E essa condição de Cristo garante que nós também participaremos dessa condição. Aonde ele estiver, nós também estaremos. Então o tema da ressurreição é um tema axial, é o eixo central em torno do qual tudo gira. Então nós temos aí um tema fundamental para que a nossa fé tenha validade, para que a nossa fé faça sentido. Senão nós perdemos toda a importância, né, do porquê somos cristãos e servimos a Deus, que se torna tudo em vão. No finalzinho da 73 diz: no caminho de Emaús, os discípulos, sem saber que estavam conversando com o próprio Cristo, declaram: és tu só peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Cleopas se espanta por aquele homem não saber as novidades, não saber do que havia acontecido com Cristo, principalmente da sua ressurreição. O relato da ressurreição já havia se espalhado. Sem a ressurreição de Cristo, não há ascensão, não há volta, não haverá nossa ressurreição e nem vida eterna. O evento da ressurreição de Cristo é fundamental para a fé cristã. Ok? Então temos aí esta afirmação que é muito clara, não deixa dúvidas, né? Partindo aqui para a página 76, a ascensão de Cristo, tá? Então já vimos a ressurreição. Nós temos aqui a ascensão de Cristo. Ele apresenta de cara 3 textos. Olha só o que ele diz. Disse-lhe Jesus, tá? Estou na página 76. A ascensão de Cristo. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha o privilégio que nos é atribuído por Cristo, tá? Em nos trazer para a família de Deus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, a característica singular, tá certo? Só Jesus tem essa característica de ser o unigênito Filho de Deus. Mas nós somos adotados como filhos de Deus. Jesus nos trata na condição de irmãos e chama o Pai de nosso Pai, o meu Pai e vosso Pai. Então esse é o privilégio que Jesus Cristo atribui a nós, sendo trazidos para essa condição, né? E quando diz isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Há diversas passagens bíblicas que falam sobre a ascensão de Jesus. É preciso ficar bem claro, somente Cristo foi assunto aos céus. Ok? Somente Cristo foi assunto aos céus. No estado de exaltação, Jesus está à destra de Deus Pai e intercede por nós como nosso advogado. A ascensão de Cristo envolve 3 áreas: lugar aos céus, posicionamento à direita e função, governo. Ele subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos, conforme o credo dos apóstolos, tá? Da sua ressurreição até o seu reino, à mão direita do Pai, Jesus não apenas é o Senhor, que se fez servo, mas o servo que é Senhor e continua sendo o mesmo em seu estado exaltado, a servir à vontade de seu Pai e ao bem de seu povo. E aí ele vai trazer alguns esclarecimentos de Berkhof, que são interessantíssimos, né? A expressão destacada, estar à direita, ao lado do rei, traz a ideia de pessoa favorecida, reflete a honra dada. Ok? Cita Hebreus 1:13, Filipenses 2:9 e 11. Charles Rodger diz que o motivo é duplo. Primeiro,
a posse dos atributos divinos pelos quais ele tinha direito à honra divina e estava qualificado a exercer o domínio universal e absoluto segundo a sua obra medianeira. Então Jesus, que é assunto aos céus, está à direita de Deus numa posição de honra e está de posse de todos os atributos da sua deidade. Uma vez que ele havia deixado a sua glória, preservado a sua deidade, mas deixado a sua glória, ele agora é restituído a todas essas características, reinando na sua igreja. Sobre a igreja triunfante, que já está na glória, aguardando também ser ressuscitada para ser apresentada diante de Deus, ok? E a igreja militante que está na terra. Então Jesus ele reina sobre o seu reino. O seu reino se estende, né, desde o céu à terra. Essas duas verdades encontram registradas em Hebreus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então isso fica muito claro, né, no texto de Hebreus. Então o tema da ressurreição, tratado aqui com toda essa clareza na página 78. Finalizo na página 79 com uma pequena leitura que diz aqui, ó: a ascensão também serviu de instrumento para a necessidade de ir a ele para o Pai, a fim de preparar lugar para os discípulos. Então, conforme a promessa que foi apresentada e que será cumprida, aonde estiver, vós estarás também. Jesus está assentado à destra de Deus. Nós também estaremos na presença do Pai, ok? Seremos inseridos por Cristo nessa realidade. Então nós temos aí Jesus presente junto ao Pai, intercedendo em nosso favor, apresentando-se como nosso advogado. Fininhos, não pequeis, todavia, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Satanás nos acusa, Jesus nos defende diante de Deus. A volta gloriosa. Este assunto será mais aprofundado no módulo de escatologia, contudo cabe uma palavra aqui na cristologia. Não podemos perder, estou na página 79, viu? Não podemos perder de vista a volta gloriosa de Cristo. Uma cristologia saudável crê na volta gloriosa de Cristo e almeja esta volta. Independentemente das correntes escatológicas, uma cristologia saudável acredita na volta gloriosa de Jesus, assim como ele foi assunto aos céus, voltará para buscar a sua igreja. Sobre a volta gloriosa, o próprio Jesus declarou: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, no trono da sua glória. Assim como o Verbo se fez carne e foi assunto aos céus, ele voltará como Rei dos Reis para julgar todas as nações, e suas mãos estará o poder. Em suas mãos estará todo o poder. Portanto, permanecemos firmes e constantes, fundamentados na palavra de Deus, proclamando as boas novas do Evangelho até que ele venha. Então, a volta gloriosa de Cristo, ele veio até nós, ele morreu e foi assunto aos céus e ele voltará, é a grande esperança. Porque se a igreja perder, tá certo, esse viés, se a igreja perder esta fé, essa conexão, ela perde a sua motivação. Não tem por que ser igreja e não tem por que enfrentar tantas dificuldades, sendo que eu e você sabemos que as situações poderiam ser mais fáceis se a gente lidasse com elas, assim, a responsabilidade que temos de ser reino de Deus. Então quem é reino de Deus não se mistura com qualquer pessoa, conforme o Salmo 1 diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é reino de Deus é chamado para ser atalaia, avisar as pessoas sobre a condenação futura que virá e sobre o livramento em Cristo. Quem é reino de Deus passa por aflições e tem que sustentar o seu testemunho, não envergonhando o Evangelho. Então é um alto preço que se paga para ser verdadeiramente reino de Deus. E esse preço não é nada diante do que já foi pago por nós, para que nós possamos ser integrantes desse reino, ok? Então nós vivemos todas essas dificuldades e de forma tranquila atravessamos tudo isso porque temos uma bendita esperança. A esperança é Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja.
E nós queremos estar pronto para esse grande dia, para que quando raiar nas nuvens e o nosso nome for chamado, nós nos apresentemos como aquelas virgens que tinham azeite em reserva. Aí vem o esposo sair ao encontro. Alguns querem refutar que essa parábola ela não diz respeito a arrebatamento. Me perdoe, eu não consigo não ver arrebatamento nisso, tá certo? Então você tem as diversas formas como a igreja é representada, como noiva também, mas também como edifício, mas também como pedras vivas, ok? E tem diversas representações, dentre elas, essas virgens, fala sobre grupo, fala sobre conjunto. Então a noiva fala sobre unicidade, e principalmente fala sobre a presença da igreja na glória, e as virgens falam sobre grupo, sobre conjunto, e dentro desse conjunto você tem pessoas preparadas e despreparadas, e aquelas que estão preparadas são as que têm azeite, e o azeite fala do Espírito Santo. Aqueles que têm Espírito Santo de Deus na sua vida e são subordinados a Ele e estão prontos a qualquer momento para ouvir Jesus Cristo chamar e se apresentar diante dele. E assim nós temos essa nossa missão, essa nossa incumbência, mas principalmente essa nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele virá para nos levar para que onde Ele estiver, nós estejamos também juntamente com Ele em glória. Então, cristologia é isso, entendemos a importância, a magnitude da pessoa bendita de Cristo Jesus para que possamos o servir melhor. Conclusão na página 80 diz: estes 7 fundamentos chamo da coluna vertebral de uma cristologia saudável. Se negarmos qualquer um deles, comprometeremos toda a nossa cristologia. Comprometeremos toda a nossa teologia, ok? Não podemos negar o nascimento virginal, obra realizada pelo Espírito Santo. Não podemos negar a vida sem pecado, porque se Cristo fosse pecador como nós, invalidaria a obra expiatória e morte vicária, não seria o Cordeiro Imaculado, se ele tivesse pecado como nós, ok? Não podemos negar a ressurreição corpórea e visível, porque isso destruiria todo sentido do cristianismo, não faria nenhum sentido ser cristão se Jesus não tivesse ressuscitado e não estivesse vivo à destra de Deus, ok? Porque se Cristo não ressuscitou, também não ressuscitaremos, e a morte não foi vencida. Se negarmos sua ascensão, negamos também a sua volta. E ele termina aqui com o texto de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Eu tenho esse livro, é um texto longo, deixo para que vocês façam a leitura aí na apostila de vocês. Passo para a conclusão final na página 82, que nos diz: o objetivo desta obra, desde o seu início, foi apontar princípios fundamentais da cristologia. Muitos assuntos ficaram de fora, contudo, tendo consciência que nenhum livro seria suficiente para descrever tudo o que Cristo é e tudo o que ele fez, faz e fará, entendemos ser suficiente para compreendermos um pouco mais sobre o Cristo ressurreto, nosso Senhor e Salvador. Muitos querem o Salvador, mas não querem o senhorio de Cristo. É preciso lembrar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Que o nosso Deus continue a nos abençoar, derramar a sua graça e a sua misericórdia sobre nossas vidas. Sempre lembrando das palavras do saudoso pastor Daniel Berg: Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Página 82, fim da matéria de Cristologia. Estude bastante o seu material, ouça as aulas gravadas e se prepare. Em breve estaremos fazendo a prova dessa matéria, encerrando com chave de ouro. Muito obrigado por essa oportunidade, que Deus continue abençoando sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.